Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu quero mais uma vez te convidar a fechar os teus olhos, curvar a cabeça. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai bondoso e querido, te agradecemos por essa manhã, onde te adoramos, onde celebramos o teu nome. Nesse momento, Pai, colocamos o nosso coração, Senhor, aberto diante de ti. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podem abrir a Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nesta manhã, quero meditar com a igreja a respeito de um sentimento que movia as ações de Cristo Jesus. Creio eu que todos nós aqui precisamos desenvolver este mesmo sentimento. Estamos falando de compaixão. No português, muitas vezes, nós usamos como sinônimo da palavra misericórdia. A palavra misericórdia tem um pouquinho mais a ver com um pedido de clemência, e aquele que tem misericórdia é aquele que perdoa, então, ou absolve alguém de uma condenação. A compaixão já está mais associado a sofrer junto na tentativa de diminuir a dor do outro. Sabe, a compaixão é uma empatia voltada para o cenário de aflição. Porque é bem verdade que muitas vezes nós conseguimos ter empatia por algumas pessoas, mas nem sempre conseguimos ter empatia no momento da dor. E a compaixão é justamente quando eu e você nos solidarizamos com aqueles que sofrem, com aqueles que estão aflitos. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, chegou a dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando ele vai descrever o sentimento que houve em Cristo Jesus, ele vai nos dizer que Cristo Jesus, mesmo subsistindo em forma de Deus, ele não julga isso por usurpação, mas ele esvazia a si mesmo, se torna obediente até a morte, morte de cruz, se torna servo. Todo aquele cenário movido então por compaixão. Compaixão era o amor. E compaixão não é um simples sentimento. Na verdade, é difícil a gente precisar se compaixão é uma atitude ou é um sentimento. Eu acredito que a compaixão é o combustível que nos leva à ação. A compaixão é o combustível que nos faz nos mover. É por isso que boa parte dos milagres operados por Cristo Jesus, os evangelistas narravam, e cheio de compaixão, impelido por compaixão, Cristo agia, operava os seus milagres e curava. A minha oração é que a igreja de Cristo Jesus possa agir neste mundo, movida por compaixão. E eu queria ler esse momento na vida de Cristo Jesus, no seu ministério, onde mais uma vez ele é movido de compaixão, e ele traz meio que um convite implícito nesse texto a este movimento. Eu quero te convidar então a ler comigo Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Evangelho de Mateus 9, versículo 35, a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler vai nos falar sobre o movimento do ministério de Cristo Jesus. Ele ia de cidade em cidade, povoado em povoado, pregando o evangelho. Ele pregava nas sinagogas, e as pessoas iam aparecendo com todos os tipos de mazelas, e ele operava os seus milagres. Não se recusava a operar esses milagres ali. Mas em determinado momento, Jesus contempla a multidão. O que nós lemos no verso 36 é a seguinte expressão: ao ver as multidões, teve compaixão delas.
Eu acredito que a compaixão está intimamente ligada à nossa capacidade de enxergar o outro. E se falta compaixão da nossa parte, talvez falte porque muitas vezes fechamos os nossos olhos para a dor do próximo. Sabe, nós temos o que chamamos hoje de uma compaixão seletiva, uma compaixão nichada. Vivemos uma sociedade tão setorizada. Cada um elege para si as suas causas, vive em função delas, mas as outras parece que não afetam. A gente encontra pessoas que são defensores ferrenhos dos animais, e não há nada contra, a gente precisa ser mesmo. Deus, quando instituiu o mandato cultural sobre o homem de dominar a criação, é dever deste homem zelar por esta natureza. Mas eu vejo pessoas militando em causas animais e ao mesmo tempo com um discurso extremamente grosseiro, odioso para com o seu semelhante. É uma distorção completa, inversão completa de valores. Tem pessoas que exercem uma compaixão profunda por dilemas que fogem do seu raio de ação. É aquelas pessoas que não estão necessariamente a fim de se comprometer, mas não têm coragem de assumir isso. É aquela pessoa que em casa, na sua família, não tem compaixão por ninguém, não tem zelo por ninguém, cuidado nenhum, mas está empenhado na causa lá no Polo Norte, para que os ursos polares não entrem em extinção. Ou então algumas pessoas que dizem, não, causas humanitárias, e elas têm um olhar muito especial para países sofridos na África, alguns na América do Sul. Ela ora, ela se empenha aqui, mas ela é incapaz de abençoar um morador de rua que está ali na sua vizinhança. É incapaz de ser bênção na vida de um vizinho. É incapaz de ser bênção dentro de casa. Vocês entendem o que é compaixão seletiva? Eu e você precisamos ser desafiados por esse texto a, antes de ter compaixão, abrir os olhos, enxergar quem está perto. Enxergar quem está perto. Na parábola do bom samaritano, a pergunta é: quem é o próximo? Foi essa a pergunta que foi feita. E o próximo é aquele que age com misericórdia, que age com compaixão. E o interessante dessa parábola é que o próximo era aquele que era distante. Era aquele que não fazia parte da mesma cultura, não fazia parte do mesmo povo. Era um samaritano, não foi o sacerdote, não foi o levita, foi um samaritano. Muitas vezes, a compaixão se levanta com pessoas que estão longe da gente. Porque às vezes é necessário alguém que está longe do teu cenário vir até você para exercer essa compaixão, e as pessoas que estão em volta parecem não entender esse sentido. Sabe? Compaixão seletiva. Cristo Jesus olhou as multidões, e a partir do momento em que ele enxerga aquelas multidões, o seu coração é movimentado, movido a uma ação por conta dessa compaixão. Ele é cheio de compaixão. E quando ele observa as multidões, tem dois aspectos que ele avalia como motivadores da sua compaixão. Não foi simplesmente o fato deles precisarem ser curados, não foi porque existiam pessoas endemoniadas. O que nos chama a atenção nesse texto é a expressão, porque estavam aflitas, porque estavam desamparadas. Cristo Jesus manifesta a sua compaixão pelos aflitos. A pergunta é: essa aflição que o texto mostra não diz respeito a uma esfera física apenas. Essa aflição que o texto apresenta aqui diz respeito a um cenário espiritual. Tanto é que a solução que ele propõe é uma solução o quê? Espiritual. É orar ao Senhor da colheita. Não é isso que o texto está apresentando? O dilema de Cristo Jesus não eram os enfermos necessariamente, ou os pobres, os necessitados, apesar dele abençoar todos esses que cruzavam o seu caminho.
Mas o dilema dele era olhar para uma humanidade que estava aflita e desamparada. Uma humanidade que estava sem norte, sem rumo, perdidos. Afinal de contas, ele vai dizer que eram como ovelhas sem pastor. Sem pastor. Sabe, eu e você precisamos enxergar a aflição do outro. E infelizmente, quando a gente fala sobre aflição e sofrimento, os cenários que passam na nossa mente é sempre de pessoas que estão padecendo alguma necessidade física. É alguém que está desempregado, é alguém que está hospitalizado. Mas deixa eu te falar, a maior aflição que existe é um homem distante do seu Criador. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, os sofrimentos chegaram para a humanidade. O mundo no Éden não tinha sofrimento, não tinha dor, não tinha choro, não existia aflição. A aflição passa a existir no mundo por conta da distância da criatura com o seu Criador. E é a partir desse momento em que o sofrimento toma conta do nosso coração. E aí, a gente, com uma compaixão seletiva, a gente elege aquelas pessoas que estão aflitas e aquelas que não estão. Deixa eu te falar, meu irmão, o carnaval está se aproximando. Não existe um cenário de tamanha aflição e sofrimento do que esse. Pessoas buscando alegrias passageiras, sorrindo, escondendo uma dor que é um vazio gigantesco em suas almas. Se degradando, se prostituindo, sendo humilhado, humilhada. Aflição. Era sobre esse tipo de aflição que Cristo Jesus estava falando. Pessoas que carecem do encontro com o seu Criador, que estão prontas, mas faltam aqueles que exerçam esse papel de colheita. Essa é a aflição que o texto apresenta. O desamparo que o texto coloca é alguém que realmente possa ser um discipulador. Alguém que possa ser um parceiro de oração. Alguém que apresente Cristo Jesus e caminhe junto com essa pessoa. Será que Cristo Jesus teria alguma dificuldade de curar todos os enfermos? Quando ele pede para que orem ao Senhor da colheita, vocês acham que ele estava pedindo para que mandassem mais pessoas que pudessem curar enfermos? É esse o sentido? Como não lembrar Cristo Jesus indo na casa do centurião e o centurião dizendo: ei, Jesus, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Uma palavra. A mulher cananeia que vai ao encontro de Jesus, Jesus em algum momento despreza aquela mulher, ela insiste, e ele vai lá e diz: pode voltar, a sua filha já está liberta. Ele não precisou ir lá onde estava a menina para declarar a libertação dela. Uma só palavra de Jesus resolvia esses dilemas. É por isso que o texto não está falando sobre isso. Não está falando. O texto está falando sobre vida na vida. Sobre pessoas que estejam disponíveis a caminhar com alguém. Eu acho interessante porque o texto diz: a colheita é grande. Ele está falando que a semeadura é árdua. Ele está falando que a gente ainda tem que regar. Não. Ele está dando uma garantia. O fruto está pronto. O problema agora é quem vai colher esse fruto. Está faltando obreiro para colher o fruto. Sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E ele está fazendo a parte dele. É inegável. Agora, quando nós paramos para pensar sobre a vida da igreja, será que não está faltando disponibilidade da nossa parte para colher esses frutos? Quantas vezes pessoas manifestam uma decisão por Cristo Jesus,
E isso se resume a somente um momento na sua vida. Porque faltou alguém que caminhasse junto. Faltou alguém que se solidarizasse e dissesse: eu vou caminhar com você a partir de agora. Vou te discipular, vou orar por você, vou ser presente na sua vida. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós passamos a fazer parte de um corpo. E talvez o maior dilema da igreja seja realmente ser esse corpo. Porque quando a gente chega para uma igreja e fala sobre crer em Cristo Jesus, amém, glória a Deus, eu creio. Sobre servir a Jesus, amém, glória a Deus. Mas quando a gente fala sobre servir ao próximo, sobre discipulado, sobre caminhar junto, aí é o dilema. No meio secular, tem alguns que dizem: Jesus é muito legal, o problema dele é o fã-clube. Vocês já ouviram isso? O pessoal fala: Jesus, tudo que ele ensinou é coerente, mas o fã-clube, ele está falando da igreja. A igreja não é um problema. A igreja vai ser apresentada naquele dia imaculada, santa, perfeita. A questão é se você vai fazer parte dessa igreja. Consegue entender isso? A igreja está sendo preparada por Cristo. A questão é se você vai fazer parte dessa igreja triunfante. Porque fazer parte de uma igreja institucional, frequentar um culto dentro de 4 paredes, acho que qualquer um consegue fazer. Agora, ser corpo de Cristo, é necessário ter compaixão. É necessário ser movido realmente de compaixão. É necessário olhar para dentro de casa e sofrer com um filho que ainda não se entregou a Jesus. Por melhor pessoa que ele seja, por mais competente nos estudos que ele seja, é botar o joelho no chão e dizer: meu marido é maravilhoso, ele é provedor, ele é um amor, mas ele não entregou a vida a Jesus, eu tenho compaixão por ele, eu vou orar, eu vou buscar. A gente precisa se sensibilizar mais uma vez por quem está morrendo, condenado ao inferno. É triste ver uma pessoa num leito de hospital sofrendo, não é? Mas se essa pessoa tem a sua vida em Cristo Jesus, a dor é por enquanto, é passageira. Um dia ela vai estar face a face com o seu Criador, onde não há lágrima, não há dor, não há choro. Enquanto aquele que está sorrindo, curtindo, a vida pode ser ceifada, e a eternidade. Qual é a eternidade? Sabe, deu para entender que o culto não é evangelístico. O culto é para a igreja. Estou tratando com pessoas que frequentam escola bíblica, que estão acostumadas a vir para a igreja. Por isso que eu estou falando deste cenário de condenação de uma forma tão aberta. Eu não estou com o meu discurso condenando ninguém, mas eu estou trazendo à igreja a imagem de que eu e você precisamos fazer mais por esse mundo. Porque o Senhor nos levantou para isso. Eu e você fomos chamados por Cristo Jesus para viver isso, para exercermos essa compaixão. Quando eu concluí o culto da manhã, um irmão passou por mim e disse: pastor, eu acho que está faltando plantador, regador, não é só colhedor não que está faltando. Eu disse: vamos começar pelos colhedores, que já está sendo difícil demais esse negócio. Meus irmãos, eu e você não podemos ser cúmplices. E quando nós nos calamos, nós tomamos esse lugar. Quando nós nos negamos a anunciar Cristo Jesus, nós estamos roubando dessa pessoa uma esperança que está morrendo em nós. Você consegue compreender isso? A gente cantou um hino tão lindo aqui que dizia: não posso me calar, nem me acovardar, no poder do Espírito proclamarei. Meus irmãos, a gente precisa ir além das canções.
Sabe, a multidão que Jesus se dirigia aqui, era uma multidão de israelitas, judeus, pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras, mas que estavam perdidas. O profeta Isaías falou e Jesus Cristo replicou: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Meus irmãos, vocês conseguem compreender a dimensão disso? O desafio da igreja é viver por compaixão. A origem da palavra compaixão, da etimologia, tem duas origens possíveis. A primeira delas, mais comum, diz respeito à palavra paixão, que quer dizer sofrimento. A gente comumente fala paixão de Cristo, as dores de Cristo. A junção dessas duas palavras, com e paixão, dando ideia de alguém que sofre junto, que padece junto. A segunda possibilidade tem a ver com o grego, a palavra patos, que dá origem à patologia, fala de adoecimento. Sabe, todas as duas vertentes vai implicar em um cenário: ser afetado. Ser afetado. Se permitir ser afetado. Como não lembrar na época da pandemia? Na época da pandemia, quando você tinha um familiar que estava com Covid, a sua decisão era: eu vou fazer parte desse sofrimento cuidando e me infectando, não era assim? Ou eu não vou fazer parte. Não era isso? Os médicos e enfermeiros, o que é que eles fizeram? Eles agiram literalmente com compaixão, porque eles estavam num cenário onde eles estavam sendo infectados, afetados diretamente. Eles estavam cuidando e ao mesmo tempo se prejudicando. Vocês têm noção do que é isso? Estou aqui para cuidar por pura compaixão, porque eu estou sofrendo junto. E muitos desses guerreiros faleceram nesse período. Movidos por compaixão, foram não afetados, mas infectados. Infectados. O problema é que quando falamos de compaixão nos nossos dias, é só enquanto não me compromete. Enquanto não compromete o meu bolso, enquanto não compromete o meu bem-estar, enquanto não compromete o meu lazer. Não é compaixão. Compaixão precisa sim te afetar. Implica nisso. Ou eu e você somos afetados e diante deste movimento começamos realmente a agir em prol do outro, ou então não estamos vivendo por compaixão. Isso faz algum sentido para você? Compaixão não é empatia. Compaixão não é empatia. Empatia nos faz se sensibilizar com a dor do outro. Empatia nos faz olhar para aquele que está sofrendo e dizer: ele está sofrendo, eu consigo entender, eu consigo raciocinar isso. Compaixão não. Compaixão é: ele está sofrendo e eu estou sofrendo junto. Ele está chorando, eu estou chorando junto. É alguém que se dispõe a sofrer para minimizar a dor e o sofrimento do outro. Eu sofro para que o outro sofra menos. Sabe o que levou Cristo Jesus à cruz? Compaixão. Cristo Jesus sofreu no nosso lugar para minimizar as nossas dores. Mas não foi só para minimizar, foi para decretar o dia que ela vai se encerrar. O dia que a dor vai acabar. Ele sofreu em nosso lugar para que a nossa dor tenha um fim. Isso é compaixão. É envolvimento. É um Deus que assume o nosso lugar, assume a nossa dor. E eu e você somos desafiados a agir como Cristo. A ser movidos, então,
por essa mesma compaixão. Essa compaixão que eu estou falando não é um sentimentalismo barato. Não é aquela sensação quando você vê um noticiário, uma notícia ruim, e você chora. Nada contra sentimentalismo. Pode chorar. A questão é o que você vai fazer com esse choro. O que você vai fazer a partir disso? Compaixão não é sentimento. Compaixão é ação. Por isso, o mesmo texto que eu citei no começo, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Algumas traduções não está a expressão tenha o mesmo sentimento, mas vai estar lá, tenha a mesma atitude que Cristo Jesus. A mesma atitude que Cristo Jesus. E esse é um desafio que a gente tem para os nossos dias. Eu não posso encerrar esse movimento aqui sem te dar a oportunidade de ser afetado por isso, de sentir isso na pele, de se comprometer com isso. Cristo Jesus conclui o texto dizendo: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O pedido de Cristo Jesus é que eu e você pudéssemos interceder ao Senhor para que o Senhor mandasse mais trabalhadores. Não foi isso? A Bíblia apresenta alguns cenários ligados a esse tipo de colheita. Tem algumas parábolas que contam isso. E tem uma que vai nos falar sobre um homem que tinha uma grande colheita, e ele foi contratando trabalhadores, estipulando um salário, e mesmo aqueles que foram chegando depois, queriam trabalhar menos tempo, estavam recebendo de igual modo. Até que chegaram os últimos, os derradeiros, e eles também estavam recebendo, e aqueles que chegaram primeiro, que estavam ali trabalhando horas e horas, ficaram irritados. E falaram: como é que você está pagando a mesma coisa? Eu estou aqui há tanto tempo e agora você está pagando a mesma coisa para esse camarada que está chegando agora. Sabe por quê? O dono da colheita tinha pressa. Quando a gente tem pressa, a gente paga o que é necessário. Não é assim? Estava fazendo obra lá em casa. Você tem pedreiro X. Se você botar 2X, a tendência é ir mais rápido, né? Mas o dinheiro é o dobro também. Sabe, meus irmãos? O reino de Deus é urgente. A colheita é urgente. É urgente. É iminente. Jesus está às portas. O salário já foi estipulado, o salário já foi pago. Agora o que o Senhor espera de mim e de você é disponibilidade para essa colheita. Disponibilidade para ser afetado. Eu queria orar por você, te convidando a esse movimento de ser afetado. Se você está disposto a isso, eu queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. E eu quero agora que você pense em um nome, apenas um nome, que você sabe que está sofrendo como uma ovelha sem pastor, que está aflito, desamparado e que carece de um encontro com Cristo Jesus. Pode ser um familiar seu, pode ser um vizinho seu, pode ser alguém que trabalha junto com você. Eu quero agora que você ore por este nome. Eu quero que você coloque esse nome diante do Senhor, dizendo: Senhor, vai com teu Santo Espírito agora e toca naquele coração. Eu quero que você contemple a sua volta, seu ambiente familiar, vizinhança, como Cristo Jesus contemplou aquelas multidões. E que o teu coração se sensibilize, a tal ponto de ser afetado, a guerrear por essa vida, a interceder por essa vida, a pregar para esta vida, a dizer: Deus, eu vou trabalhar em busca da salvação desta pessoa. A salvação quem opera é o Senhor.
mas Ele está te levantando para ser um discipulador, ser um intercessor, para acolher, de olhos fechados, de cabeça baixa. Coloca esse nome diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e bom Pai, estamos diante de Ti, Deus, apresentando diversos nomes, ó Deus, que carecem da Tua graça salvadora, que carecem de um milagre do Senhor, um milagre da salvação. Ó Deus, cremos, Pai, no poder do Teu Santo Espírito, e Te pedimos, ó Deus, que cada um desses nomes aqui citados sejam tocados pelo Senhor, e que cada vida aqui que está clamando, ó Deus, possa ser movida de compaixão, que o Senhor nos afete, Pai, que possamos estar com os nossos olhos abertos para ver a dor do mundo, pois sabemos que a natureza criada geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E hoje, Pai, nós entendemos, ó Deus, que os campos estão prontos, e estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Cada um dos Teus servos e servas nessa hora, receba a capacitação do Teu Santo Espírito, e que todos aqui estejam prontos, ó Pai, para esta colheita. Enche o nosso coração de compaixão, livra-nos da indiferença, nos dá senso de urgência, no nome de Jesus, amém e amém.